Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. É tanto acessório, é óculos, é máscara, tanta coisa. Os irmãos creem que a palavra de Deus ela é um escudo para nós? Então a gente vai se blindar mais uma vez, amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, e vamos ler o versículo 23. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Vou repetir. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Podem assentar, irmãos. Irmãos, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração é uma palavra assim, um tanto didática, né? Esse texto, ele é um texto bem didático. E a gente vê que Jesus, ele diz essas palavras logo após o milagre da multiplicação de pães e peixes, né? Jesus realiza aquele milagre maravilhoso, onde uma multidão, né, que deveria somar mais de 5.000 pessoas, são alimentadas, né, através desse milagre. E no João capítulo 6, ele vai dizer que a multidão fica alvoroçada, fica todo mundo abismado, assustado, e começam a pressionar Jesus, querem fazer de Jesus um rei político, um Messias político. Aí o texto diz que Jesus se retira para orar. Lucas menciona inúmeras vezes em que Jesus se retira para orar. Jesus tinha uma vida ativa de oração. No mesmo capítulo de Lucas 9, nós vamos ver que Jesus, logo que ele volta a se encontrar com o discípulo, ele aplica uma prova aos discípulos. Ele pergunta para os discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois ele pergunta para os discípulos: e vocês dizem quem eu sou? O que eu sou para vocês? Pedro, como aluno extremista, que às vezes tirava 0 e às vezes tirava 10, e agora ele tira 10. Ele diz, cheio do Espírito Santo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No mesmo capítulo, Jesus vai falar pela primeira vez sobre a sua morte, sobre tudo que ele vai viver. E vai falar também da sua ressurreição. Aleluia. E é nesse contexto que Jesus diz essas palavras. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que não é muito diferente dos dias de Jesus. Eu vejo a humanidade, basicamente ela é a mesma coisa. Jesus, ele era seguido por 2 grupos, o grupo da multidão e o grupo dos discípulos. A multidão, ela era subdividida. Tinha aqueles que seguiam a Jesus para fragá-lo num ato de falha humana, para criticá-lo e denunciá-lo. Haviam aqueles que seguiam a Jesus para fragá-lo numa contradição em relação à lei, para criticá-lo e denunciá-lo. Haviam aqueles que seguiam a Jesus porque queriam só os seus milagres. E havia até aqueles que seguiam a Jesus só porque tinham fome. Porque Jesus chega a dizer para esse grupo, em João capítulo 6, versículo 26, ele diz assim para esse grupo: Vocês me seguem porque vocês comeram do pão que eu multipliquei e ficaram saciados, e não porque vocês creem em mim.
Ou seja, porque Jesus matou a fome daquela multidão. Não é muito diferente de hoje. Cada um tem seus interesses. Mas também tinha o grupo dos discípulos. E nós fazemos parte desse grupo, amém? O grupo daqueles que ouviam a sua palavra, recebiam a sua mensagem, criam nele, aceitava a proposta de reino que Jesus apresentava. E nesse texto de Lucas 9, 23, a gente vai ver que Jesus, ele apresenta alguns preceitos para segui-lo. Primeiro ele diz assim: se alguém quer vir. Se alguém quer, é uma expressão que indica sim. É você que decide. É você que escolhe. É você que escolhe se você quer vir. A decisão é sua. Toma você a decisão. Jesus está falando assim: você não é obrigado a me seguir. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não quer que ninguém o siga por obrigação. Jesus também não quer que alguém o siga por interesse. Jesus quer que a gente o siga pelo mesmo motivo pelo qual ele morreu na cruz por nós. É por amor. Isso é que Jesus quer ver em nós, que a gente o siga por amor. Agora, uma vez que eu decido seguir a Cristo, você sabia que esse caminho não tem volta? Que nós não podemos voltar atrás? Que nós não podemos retroceder? Não é uma via de mão dupla, é uma via de mão única. Não tem retorno. Uma vez que nós decidimos seguir a Cristo, não cabe retroceder. A gente até pode. Muitos voltaram atrás. Infelizmente, muitos voltarão. Mas não cabe, uma vez aceitar seguir a Cristo e voltar atrás. Porque a palavra dele diz, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, que o segundo estado de um homem é pior do que o primeiro. Antes que ele não conhecesse a justiça. E isso é muito sério. Retroceder é muito sério. E sabe o que é lindo em Jesus? Como Jesus, ele é educado. Como Jesus, ele respeita o homem, o direito de escolha do homem. Ele sendo Deus. Jesus, ele não arromba a porta do coração de ninguém. O soberano não é como ladrão. O Senhor disse assim, Apocalipse 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem escolhe abrir a porta somos nós. Nós que escolhemos se abrimos a porta do coração, a porta da nossa vida, somos nós. E é muito sério se a gente não tiver consciência disso. Consciência de que a gente não pode voltar atrás. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele ensina tudo e sobre tudo. A Bíblia, irmãos, ela é um livro que ela é um norte para a nossa vida. Num contexto parecido com esse, lá em Lucas 14, Jesus fala assim para os seus ouvintes, que qualquer rei, quando ele vai para uma batalha, ele precisa contar o seu exército primeiro. Ele precisa saber se ele tem condições de enfrentar o exército inimigo. Ele precisa tomar conselho com os seus conselheiros.
Depois Jesus diz assim, que quando um homem for construir uma torre, primeiro ele tem que fazer as contas, sentar e fazer as contas, para saber se ele vai ter condições de terminar a obra. Porque senão ele vai começar, não vai conseguir terminar, e aí vão escarnecer dele, dizendo que ele começou algo e não conseguiu concluir. Sabe o que Jesus quer dizer com essa palavra? Que antes da gente decidir alguma coisa ou fazer algo na nossa vida, a gente precisa ter consciência que as nossas escolhas trazem consequências. Que essas consequências, elas podem ser boas ou podem ser ruins. E a gente não pode esquecer que não cabe voltar atrás. É isso que Jesus quer falar esta noite. Quando Jesus, ele nos dá essa orientação, ele está falando assim para mim e para você, que para segui-lo tem que haver em nós uma determinação de segui-lo. E uma decisão irrevogável, inegociável de segui-lo. Não cabe voltar atrás. No tempo que nós vivemos, tem pessoas que querem seguir a Cristo só para viver experiências. Se for favorável, eu continuo. Se não for, eu desisto. Ou querem seguir a Cristo e continuar vivendo da maneira que sempre viveram. Também não cabe nessa escolha. Viver da maneira que sempre viveu. Então, na nossa vida com Cristo, primeiro a gente escolhe. Ele quer que a gente escolha. Agora, a liberdade individual, ela está em questão. O direito de escolha, ele está em ação. Mas tem como a gente não escolher seguir a Cristo? Parece contraditório. Não tem como não escolher segui-lo. Não tem outro caminho que nos leve à salvação. Não tem. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Aleluia. Então, ao mesmo tempo que a gente tem direito de escolher, e ele diz que a gente não é obrigado, a gente tem que reconhecer que a gente tem que segui-lo, porque não tem outro caminho. Irmãos, como não escolher seguir a Cristo? Há uma diferença na nossa vida. Olha para a sua vida. Cai 1.000 ao teu lado, cai 10.000 à tua direita. E por que você acha que você está de pé? Porque você escolheu seguir. Tem um texto que eu gosto muito, que Deus falou muito ao meu coração, através dessa palavra. Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve a Deus. Sabe quando que Deus me falou essa palavra, que Deus me fez ler essa palavra? Quando eu vivi o momento mais difícil da minha vida. Nós sofremos um assalto na nossa casa, há 5 anos atrás. Esther tinha 11 anos, Rebeca tinha 3 anos. E foi o pior momento da nossa vida. Nós estávamos nas mãos de 3 homens armados. E só sabe o que é isso quem já passou por isso. Você não tem controle da situação. Você não sabe o que vão fazer com você. Você sabe que Deus está cuidando da sua vida, mas naquela hora a sua vida está na mão daquelas pessoas. E é horrível. A gente nunca mais esquece. E aí teve um momento que uma pessoa foi visitar a minha casa e acabou sendo refém também, porque essa pessoa chegou lá. Irmãos, não é para julgar quem é melhor ou pior. É só para entender o cuidado de Deus com a gente.
Embora a gente tivesse amarrado, nós não levamos um tapa de nenhum deles. Infelizmente, a outra pessoa que chegou foi muito agredida. E aí, naquele momento, a gente não pensa em nada, mas depois, quando a gente volta à consciência e começa a refletir e começa a conversar com Deus, Deus me deu essa palavra. Há uma diferença. Deus não permitiu que nenhum deles tocasse em nós. Deus não permitiu. E outra vez vereis a diferença. Então há uma diferença, há um cuidado especial de Deus na vida daquele que escolhe seguir, da vida daquele que escolhe estar com Ele. Deus poupou a nossa vida. Deus não deixou. E teve um momento ainda que eles falaram assim, um deles, vocês são crentes. Vocês são crente, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Vocês são crente, né? São crente. Para a glória de Deus, irmãos. Deus não permitiu. Então, há uma diferença na nossa vida. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos voltar atrás. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto que Deus ele está falando com alguém. Sabe por quê? Tem gente aqui fazendo retrospectiva 2021 e ele está com um pensamento assim: não aconteceu nada na minha vida, então eu vou desistir desse negócio. Deus sabe com quem Ele está falando e você também sabe que Deus está falando com você, porque Deus ele está aqui. Eu tentei mudar a minha mensagem 3 vezes e Deus não permitiu. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Só que não cabe retroceder. Nós não vamos desistir. Pode o inferno se levantar e a gente grita para o inferno ouvir. Eu não vou desistir. Eu não desisto. Eu já vivi muita coisa na minha vida, irmão, muita coisa difícil. Eu tenho muita dificuldade de contar testemunho. Eu tenho muita dificuldade de contar testemunho. Mas só Deus sabe as coisas que eu já vivi desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Já era para eu ter morrido lá dentro. Mas eu estou aqui. Estou com 46 anos. Aceitei Jesus com 11 anos de idade. E nunca desisti. Ia para a igreja com toda a dificuldade do mundo para chegar até lá. Nunca desisti. E nunca vou desistir. Sabe por quê? Porque o que Deus tem preparado para nós não se compara com nada do que tem aqui. Talvez você estivesse esperando assim hoje, na mensagem de hoje, uma coisa muito motivacional, né? Fim de ano. Irmãos, Deus tem suas maneiras de falar. Hoje a palavra é: não desista. Pode estar difícil, pode estar ruim, não desista. Não tem como desistir, não dá mais. O segundo estado é pior do que o primeiro, e antes que ninguém tivesse conhecido. Depois que Jesus diz isso, ele fala assim: negue-se a si mesmo. É uma exigência de Jesus. Jesus está falando mais ou menos assim: ó, esquece teu ego, teu eu, suas determinações pessoais, talvez os seus caprichos, não sei. Mas quando Jesus fala negue-se a si mesmo, ele não está falando só de prática pecaminosa, não. Porque tem gente que não consegue servir a Deus porque tem medo, porque sente culpa. Ele pecou, se arrependeu, não pratica mais, mas o diabo acusa ele o tempo todo. E ele acaba aceitando a acusação do diabo, então ele não consegue. Nega isso também. É isso que Jesus está falando. Sofreu frustração na vida, tem que negar. Não é só prática pecaminosa, não.
se aborreceu dentro da igreja ou lá fora, não quer mais, nega isso. Nega para continuar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem decide seguir a Cristo e aceita Jesus como Salvador, tem que entender que a gente também tem que aceitar Jesus como Senhor. Como Senhor da nossa vida. Jesus está falando aqui de comprometimento. Já viram pessoas que não conseguem se comprometer com nada? Ele não tem compromisso com nada. A gente tem que se comprometer. Tanto no relacionamento com Deus, como na nossa vida cotidiana. Se comprometer com a nossa família, com a igreja, com o nosso trabalho. E para a gente se comprometer, a gente tem que negar a si mesmo. Abrir mão do nosso eu. Para a gente poder fazer parte desse todo aonde a gente está inserido. Negue-se a si mesmo. Não existe vida mútua com o individualismo exacerbado, exagerado. A gente tem que aprender a abrir mão do nosso eu para poder a gente ter essa vida de comunhão. Não tem como ser individualista em excesso. Nós queremos uma vida de bênção. Todo mundo quer uma vida de bênção, não quer? Uma vida de excelência, uma vida abundante, um avivamento. Mas para isso, irmãos, a gente precisa primeiro escolher segui-lo. E depois negar-se a si mesmo. São palavras de Jesus, não são minhas. É de Jesus. Eu sinto Deus falando nos últimos dias de uma forma tão profunda com a gente, que a gente se sente assim, chamado para um alinhamento com Ele. Ele quer nos alinhar ainda mais. Negue-se a si mesmo. Mas aí você vai perguntar assim, mas o que eu tenho que renunciar, irmã Miriam? Cada um sabe aquilo que tem que renunciar. Eu sei o que eu tenho que renunciar. Eu sei, porque Deus fala comigo isso todo dia. E no contexto da igreja, irmãos, a gente precisa renunciar para a gente poder querer estar aqui. Renunciar para a gente se preparar para estar aqui. Renunciar para a gente amar a obra de Deus. E essa igreja, ela é a obra de Deus. Amar a obra de Deus. E depois Jesus diz assim: tome a cada dia a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz. Aí, quando a gente ouve falar de cruz, tem gente que pensa no esposo, na esposa, no filho, na filha. Pensa que a cruz é o emprego, é o salário, é o patrão ou é o funcionário que você tem. A cruz não tem nada a ver com isso. Cruz não é nada disso. Cruz fala de sacrifício. Cruz fala de renúncia. Nos tempos de Jesus, quem tomava cruz não era para desfilar, não. Quem tomava cruz estava morto, condenado, caminhando para a execução. Cruz é para quem decidiu morrer para si mesmo e viver para Cristo. E carregar a cruz não é sugestão de Jesus, não, é uma exigência. Primeiro Jesus faz uma sugestão: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é exigência. Tomar a cada dia a sua cruz, exigência. E no final ele vai fazer um convite: siga-me. É fácil renunciar? É fácil tomar a cruz? Não, mas não é impossível. Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa tarefa.
Tomar a cruz pode ser uma das frases mais mal entendidas em toda a Bíblia. Porque quando a gente ouve falar de cruz, a gente pensa numa situação difícil, numa situação complicada da nossa vida. Algo muito difícil de resolver. É isso que a gente pensa de cruz. Mas será, eu fico pensando, e Deus ainda tem que dar muito entendimento para nós a respeito disso. Às vezes é difícil entender essa palavra, porque a gente é muito limitado. Mas será que Jesus, eu fico pensando, ele estava falando de uma circunstância momentânea? Ou será que Jesus, ele estava falando de um estilo de vida, de um padrão de vida? Porque se carregar a cruz for um padrão de vida, é algo permanente. Mas se for uma circunstância, é algo momentâneo. Alguém só carregaria a cruz por um determinado momento da vida, mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala, tome a cada dia a sua cruz. A cada dia nos dá uma ideia de algo que é contínuo, que é permanente. Carregar a cruz é morrer para si, então a gente tem que morrer todo dia. Igual o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15:31, se eu não me engano. Eu morro todo dia. Porque se morrer, carregar a cruz é morrer para si, então o não para mim é todo dia, e o sim para Deus é todo dia. E o sim de ontem não serve para hoje, e o sim de hoje não vai servir para amanhã, então é a cada dia. Eu vejo Jesus usando a cruz aqui nesse texto, irmãos, como uma ilustração. Jesus pega aquela realidade da época em que o Império Romano dominava. A cruz, ela era usada para a execução de criminosos perigosos. Jesus foi comparado a um criminoso perigoso. E a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro. Mas era usado para isso. Carregar a cruz nas costas até o local da execução significava submissão ao poder de Roma. Milhares de pessoas morreram crucificadas, não foi só Jesus. Jesus está usando essa situação para que a gente pudesse entender a sua mensagem. Aí Paulo escreve algo muito interessante, fantástico. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz assim: porque eu, pela lei, já estou morto para a lei, para viver para Deus. E vivo, não mais eu. Ou melhor, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós temos que chegar no patamar de Paulo. Nós temos que chegar. Paulo está usando uma expressão de morrer para algo e viver para algo. Morrer para si mesmo e viver para Cristo. E cruz tem a ver com isso. Morrer para si mesmo, para viver para Cristo. Quando Jesus, ele diz, toma a tua cruz, ele está usando essa expressão para dizer para mim e para você, que é para a gente caminhar em direção a esse local de execução, que é o local da renúncia. Jesus fez esse caminho, irmãos. Ele fez esse caminho injustamente, sem merecer, sem precisar. E naquele tempo era o caminho da vergonha.
Quem carregava a cruz estava sendo envergonhado, estava declarando publicamente sua sentença de morte. Todo mundo via. E para nós hoje, carregar a cruz é a gente fazer a confissão de que a gente decidiu morrer para si, morrer para o mundo, e a gente escolheu viver para Ele. É isso que a cruz nos ensina. É essa a mensagem da cruz para nós. Morrer para si. Mas o que é morrer para si? É morrer para a nossa carne. É morrer para nossas vontades próprias. É morrer para o nosso eu. É abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Já parou para pensar que a nossa inclinação para a desobediência ela é maior do que para a obediência? Lá no Éden, Gênesis 2, 16 e 17, Deus fala assim com Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos de um. Irmãos, a gente não vê a serpente tendo que convencer muito Eva a desobedecer, não. A inclinação já havia. E menos ainda para ela convencer o Adão. A gente não vê muito argumento, não. A inclinação já havia para a desobediência. Deus revelou o propósito, Deus revelou as consequências, mas o eu deles falou mais alto. Eles escolheram seguir suas vontades e esqueceram da vontade de Deus. Agora, será que seria diferente se fosse a gente lá? Será que seria diferente? Tomar a cruz tem muito a ver com isso. Autonegação. Agora, Jesus fez uma oração tão linda, que para mim essa oração resume toda a nossa vida cristã. Jesus ora assim no Getsêmani, Lucas 22, versículo 42. Quando ele sente, quando ele entende tudo o que vai acontecer com ele. Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aleluia. Esse é o exemplo que Jesus deixou para nós e a nossa vida tem que resumir nisso. Não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade de Deus. E o meu tempo está acabando. E por último, Jesus diz assim: siga-me. Caminha comigo. Escolhe a mim. Deixa eu fazer parte da sua vida. Deixa eu fazer parte da sua história. Esse é o convite de Jesus. Seguir a Cristo, irmãos, não é hobby. Seguir a Cristo é a gente adotar para a nossa vida um padrão de vida que Jesus ensinou. É fazer do cristianismo uma confissão de fé. É agir como Cristo aonde quer que a gente esteja. Certa vez, Billy Graham estava pregando, e esses dias eu ouvi uma mensagem dele, bem antiga. Ele falou assim: ir na igreja não te faz um cristão. Ficar sentado na garagem faz da gente um carro? Não. O que ele quis dizer? Que ser cristão está muito além dessas paredes. Ainda que esse ambiente seja um ambiente cheio da glória de Deus, está muito além dessas paredes. É adotar para a nossa vida aquilo que Jesus ensinou. A palavra de Deus diz em Hebreus, eu quero ler esse texto para não perder nenhuma palavra. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, do 36 ao 39. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não vamos recuar. Nós não vamos recuar. Profetiza sobre você mesmo, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a sua casa. Nós não vamos recuar. E quando você sentir vontade de fazer isso, entra no seu quarto, ora, fala com Deus, fala da sua fraqueza, pede o Espírito Santo de Deus, o intercessor, o consolador, me ajuda, eu não vou recuar. Nós não vamos recuar. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada um de vocês. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.